Bem, pessoal, quantos dias depois de eu ter Covid eu posso voltar a praticar atividade física, né? Vou explicar para vocês porque essa pergunta está sendo bem frequente. Eu fiz um vídeo recente que o CDC norte-americano falou que depois de 24 horas sem sintoma, hoje você já pode voltar às atividades, né? Depois de ter Covid. Uma mudança radical, reduziu bastante a quantidade de tempo, né? Era aquele afastamento que a gente discutia, né? Chegou a 14 dias, depois caiu para 10, depois ficou ali entre 7 e 10, né? E hoje o CDC já fala isso. 24 horas sem sintomas, podem voltar. E aí muita gente nesse vídeo me perguntou assim, Júlio, e voltar à atividade física, né? Ainda bem, hoje em dia, fazer atividade física é uma rotina, uma parte significativa dos brasileiros. Ainda é pouco, né? Seria bom que fosse todo mundo, mas não é, né? Mas essas pessoas pegam Covid e ficam na dúvida. E aí, Júlio, quando eu já posso voltar? Eu vou explicar para vocês o que a gente médico costuma utilizar como referência. Em primeiro lugar, saiba que qualquer doença é muito diferente de pessoa para pessoa. Então tem gente que vai ter forma muito leve, que é esse o destaque que eu vou dar, não precisou internar, não precisou nada disso. E vai ter gente que ficou muito grave, ficou internado, ficou entubado, que é uma situação bem específica, é difícil a gente falar. Essas pessoas aqui que tiveram forma leve, não sintoma leve, foram para casa e tal, 24 horas depois, né? Já estavam bem, sem sintoma, a gente recomenda, né, de 48, 72 horas no mínimo, né, que você voltou às suas atividades, voltou a trabalhar para você fazer atividade física. Lembrando, tenta reduzir um pouco a intensidade, porque seu corpo, mesmo que você esteja bem, seu corpo sentiu a Covid, seu corpo agiu, seu sistema imunológico ficou ativo. Tem gente que fala assim, Júlio, mas não disse quase nada, eu posso voltar? Pode voltar. Passou aquele período crítico, né? Porque seu metabolismo modifica, né? Sua musculatura, uma série de coisas. Então, depois disso, é bem importante você voltar com menos carga, com menos intensidade, sentir como seu corpo vai reagir. Nem sempre a pessoa que teve a forma leve da doença não teve consequências no corpo. Então, naturalmente, normalmente, a maioria das pessoas vai sentir um pouquinho a parte respiratória, então cansa um pouquinho mais, né? Muitas vezes ele está congesto, então não vai estar respirando direito, né? Além disso, né? Às vezes a pessoa teve uma febre, teve um mal-estar, né? Não dormiu bem à noite, teve dor pelo corpo, tomou medicação anti-inflamatória, tudo isso vai mexer com o seu corpo. Por isso que a gente fala, né? Essas 48, 72 horas, já sem sintoma, voltou às atividades para você voltar à atividade. Júlio, mas uma caminhada, uma coisa leve pode. É isso, você vai sentir o seu corpo. Na maioria das vezes, ainda mais quem tem costume de fazer atividade física, ele vai perceber isso e conforme a resposta do corpo, ele vai aumentando a atividade. É arriscado você que parou, ficou Covid, ficou lá aqueles dias afastado, né? Depois volta à atividade com a mesma intensidade que você fazia antes, porque vai precisar daquele tempo para o seu corpo descansar e aumenta o risco de lesão, aumenta o risco de você passar mal e gerar uma série de consequências e preocupações para você, tá bom? Espero que tenha ajudado, então espera ali 48, 72 horas já com a vida normal para voltar à atividade e volta devagarzinho até você sentir que está tudo bem, tá bom? Espero que tenha ajudado.